Olá, Viana, tudo bem? Olá, Vinícius. Olá, David, tudo bem com vocês? Olá, Sara, Roberto. Sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai estar. Segundas-feiras, né? Normalmente a gente traz aqui um aluno, um ex-aluno do PJT para abordar um determinado tema. E hoje a gente vai estar trazendo a Júlia Prada, que é uma aluna do PJT e que vai falar com a gente um pouquinho sobre um tema bastante relevante, que é justamente o ICMS relativamente aos serviços conexos ao de telecom, né? Se ele incide ou não. Olá, Luiz. Olá, Castro. Dre. Oi, voltou. Oi, Gustavo. Oi, Rafael. Aliás, amanhã a gente vai ter uma live imperdível do Gustavo aqui. Oi, Paula. Já estou autorizando a conexão dela. Olá, tudo bem, querida? Seja muito bem-vinda. Um prazer grande ter você conosco aqui hoje. Oi, Micaela, tudo bem? Tudo Tudo certo? ótimo. Tudo certo. Você Com... tá me ouvindo? Tu tá me Tô, vendo? tô te ouvindo, tô te vendo. E você, tudo certo aqui? Idem, tudo certo. Tô te ouvindo, tô te vendo. Tá linda. Então, assim, seja muito bem-vinda na nossa Obrigada. live. Vai ser um prazer muito grande conversar contigo sobre um tema bem relevante, que é justamente a incidência do ICMS sobre serviços conexos a telecomunicações, que o que teve foi discussão, né, acerca desse assunto. Então, pessoal, para a gente não demorar muito mais aqui, eu vou apresentar a vocês a Júlia Prada. Ela é advogada, tá? No escritório, inclusive, do Fábio Fraga. Ela também fez o PJT, tá? Então é aluna do PJT, inclusive da minha turma. Um prazer ter tido ela comigo estudando. É, inclusive, professora do curso nosso online, do PJT com a tutoria jurídica. E eu vou passar a palavra para ela começar dando um overview sobre esse tema, tá? Que é ICMS, se incide ou não em relação a serviços conexos de telecomunicação. Júlia, a palavra está contigo. Obrigada, Micaela. Primeiro, agradecer muito a você pelo convite, pela oportunidade, pela confiança de estar aqui, também toda a equipe da tutoria jurídica, também pelo convite de estar participando do curso, em parceria com o PJT. Também agradecer, obviamente, ao Fábio, ao PJT, pela oportunidade não só do curso, que foi maravilhoso, de estar aqui também, de alguma forma, representando essa nossa turma, que foi incrível. Eu até me preparando, estava lembrando que eu já tive oportunidade, o desafio também de estar duas vezes falando no mesmo dia que você no PJT. Não é fácil, mas falei que duas vezes, mas foi ótimo. Todas as nossas apresentações, as aulas eram muito divertidas. Então, para também não tomar tempo, porque o assunto é longo. Hoje a gente vai tratar, como você falou, da incidência de ICMS sobre os serviços conexos ao serviço de telecomunicação. Primeiro, como eu sei que é um tema que é muito, embora relevante, é muito específico, eu vou conceituar aqui o que é o serviço de telecomunicação e comunicação, nos termos como a lei classifica. Bom, a Lei Geral de Telecomunicações, a Lei 9472 de 97, ela diz que o serviço de telecomunicação é o conjunto de atividades que possibilita a oferta de telecomunicações. E telecomunicação é a transmissão, emissão ou recepção por fio, radioeletricidade, meios óticos ou qualquer outro processo eletromagnético de símbolos, caracteres, sinais escritos, imagens, som ou informações de qualquer natureza. Então, a gente já tem aqui o conceito de telecomunicação e de serviço de telecomunicação. O que a gente vai tratar, então, é dos serviços que são conexos ao serviço de telecomunicação. O que são esses serviços conexos? São os serviços que são preparatórios ou acessórios, complementares ou intermediários da comunicação propriamente dita, que, como a lei determina, é em resumo, a transmissão de uma mensagem. Então, o nosso tema aqui é essa discussão sobre a incidência do ICMS sobre esses serviços conexos. Perfeito, Júlia. Eu queria que você explicasse agora para a gente como é que surgiu essa controvérsia. Por que essa Ótimo. diferenciação? ICMS incide ou não sobre esse serviço comércio? Por que tratamento não é igual?
Vamos, então, dar um passo atrás. A Constituição Federal, ela determina a competência dos estados e do Distrito Federal para a incidência do imposto, do ICMS, né, sobre as operações relativas à circulação de mercadoria, prestação de serviço de transporte interestadual, intermunicipal e também sobre a prestação do serviço de comunicação. Dessa forma, então, a Lei Complementar 87, Lei Candir, ela traz o campo de incidência do ICMS em relação à comunicação. E aí, artigo 2º, inciso 3º da Lei Candir, determina que é sobre a prestação onerosa de serviços de comunicação por qualquer meio, inclusive geração, emissão, recepção, transmissão, retransmissão, repetição e ampliação da comunicação de qualquer natureza. Então, temos aí o campo de incidência do ICMS, que sobre essas prestações onerosas do serviço de comunicação por qualquer meio. A princípio, está definido aí o campo de incidência, a hipótese de incidência do ICMS comunicação. Em 1998, através do convênio CONFAS 69, os signatários, os estados, firmaram um entendimento no sentido de que se incluiria na base de cálculo do ICMS incidente sobre essa prestação de serviços de comunicação valores cobrados a título de acesso, adesão, ativação, habilitação, disponibilidade, assinatura e utilização de serviços. Bem, sim, aqueles relativos a serviços suplementares e facilidades adicionais, que otimizem ou agilizem o processo de comunicação, independentemente da denominação que lhes seja dada. Então, só voltando aí nesses serviços que estão elencados na cláusula primeira do convênio 69, e fazendo uma separação. Na primeira parte, ele traz acesso, adesão, ativação, habilitação, disponibilidade. São serviços que são antecedentes à comunicação propriamente dita, são serviços acessórios e preparatórios a essa comunicação. E ele traz ainda o campo de incidência para serviços suplementares e facilidades adicionais. É importante também entender qual era o contexto da telecomunicação na época, em 1998, que é muito diferente da telecomunicação como a gente entende hoje. Eu estava lembrando, preparando a apresentação, o Fábio vai lembrar, que quando a gente estava estudando para o julgamento do ISS Software, que acabou nem acontecendo ainda, a gente estava fazendo essa análise, né, da evolução do software em relação à telecomunicação. Em 98, que é o ano do convênio 69, foi o primeiro celular com display colorido, que antes não era o display colorido. BlackBerry foi só em 2002, iPhone só em 2007. Então, tem que entender essa gama de serviços que são conexos à telecomunicação, nesse contexto da época relativo às disponibilidades, à tecnologia que existia aí. Quais foram as consequências da edição do convênio? Os estados eles começaram a alterar suas legislações estaduais para fazer incidir, claro, o ICMS sobre todos esses serviços que o convênio permitia e tantos outros. E aí, claro, começaram a chover as autuações em face dos contribuintes das empresas de tecnologia. E aí, já entrando um pouco no histórico do processo que dá origem ao recurso especial 1.176.753, que foi julgado em sede de repetitivo, que é o objeto da nossa exposição, que o STJ tratou no tema, foi uma ação ordinária ajuizada em 2002 por um contribuinte do setor, né, no estado do Rio de Janeiro, objetivando a anulação de um auto de infração lavrado pelo estado do Rio de Janeiro sobre esses serviços conexos à telecomunicação. Quais eram os serviços, então, que estavam nessa autuação, então, que foram os serviços que foram levados a julgamento posteriormente? Religação,
habilitação, troca de titularidade, conta detalhada, troca de aparelho, troca de número, mudança de endereço de cobrança e de conta, troca de área de serviço, troca de área de registro e bloqueio de DDD e DDI. Ou seja, serviços muito básicos, assim, que hoje em dia, imagino que a maioria, inclusive, seja gratuito. Você faz ali no aplicativo, no site, alguns, inclusive, nem existem mais. Troca de aparelho. Você pega o seu chip, muda o aparelho, a operadora não tem nada a ver com isso. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido em 2004, mantendo a incidência do ICMS apenas sobre habilitação e religamento. Depois a gente vai aprofundar um pouco isso, mas a argumentação que foi utilizada para a manutenção do ICMS nessa cobrança foi que esses serviços de habilitação e religamento eram atividades indispensáveis à oferta da telecomunicação. Sem uma habilitação, sem o religamento, não se teria a telecomunicação, a comunicação propriamente dita. Então, como eles eram indispensáveis, manteve-se a incidência. As partes apelaram e, em 2006, o TJ do Rio negou provimento ao recurso de apelação do Estado e deu provimento ao recurso de apelação da empresa para anular totalmente o auto de infração. Assim, afastando então a incidência do ICMS sobre todos esses serviços. O Estado do Rio de Janeiro interpôs o recurso especial, e aí o processo foi para o STJ. Antes de falar um pouco sobre o julgamento no STJ e do contexto das decisões que o STJ já tinha dado na época desse julgamento, vou trazer um pouco, então, a gente falou do tema, mas trazer os argumentos que eram utilizados de um lado ou de outro. O contribuinte afirmava que tinha uma violação ao princípio da legalidade tributária, que o convênio 69 alargou indevidamente o campo de incidência do ICMS para incluir serviços que eram atividade meio ou serviço de telecomunicação, sem respaldo na lei complementar, violação ao princípio da reserva legal, que o convênio ainda que houvesse esse alargamento, não poderia ser por convênio, que essa interpretação extensiva aí do disposto na Lei Candir seria indevida, violação ao artigo 108, parágrafo 1º do CTN, e em relação a esses serviços que foram mantidos na sentença, depois até reformados, como habilitação, que embora eles fossem indispensáveis, seriam serviços só preparatórios, que não causariam, puxariam a incidência do ICMS. O Estado, por sua vez, os estados, eles alegavam que, na verdade, o convênio ele só tinha tipificado, descrito ali, serviços que já estariam no campo de incidência. Não teria nenhuma inovação, nenhum alargamento. Esses serviços que auxiliam direto ou indiretamente a oferta da telecomunicação, eles já estariam no campo de incidência do ICMS, então não haveria assim, nenhuma novidade no convênio. É interessante que nas considerações do convênio, eles falam que o convênio veio para auxiliar os contribuintes a cumprirem corretamente com as suas obrigações. Olha, eu não estou criando nada novo, só vim aqui ajudar a vocês pagarem corretamente, porque não é nenhuma novidade. Essa ajuda é ótima, né? A gente adora esse tipo de ajuda do fisco. Adora. Então, aproveitando esse interregno para falar o seguinte, alguém perguntou aqui se esse vídeo vai ficar gravado. Sim, pessoal, esse vídeo ele fica gravado no IGTV. Então, melhor do que a live, que fica 24 horas, vocês podem assistir qualquer outro dia que vai estar lá gravado. Outra coisa, congratular aí Ernesto, Fábio. Aliás, Fábio elogiou a beça aqui a sua atuação. O pessoal também está gostando bastante da apresentação, da exposição. Então, Fábio, Ernesto, Carol, todo mundo aí que tem nos acompanhado, muito obrigada pela presença. E eu queria aproveitar e te pedir o seguinte, Júlia, já que você está fazendo esse overview, falou do precedente, né, que foi acolhido aí do processo que deu origem ao repetitivo, eu gostaria de que você também entrasse já e começasse a abordar como é que foi a visão do STF em relação a essa questão e a visão do STJ, para depois a gente dar os desdobramentos futuros, joia? Maravilha, maravilha. Então, no STJ,
sem fazer nenhum mistério aqui quanto ao resultado, porque é fato conhecido. Por maioria, os ministros mantiveram o acórdão, negaram provimento ao recurso especial para afastar do campo de incidência esses serviços conexos. Embora esse acórdão tivesse origem numa ação anulatória que tratava de serviços específicos, foi um julgamento, por ser sede de repetitivo, que abordou a questão de uma forma bem ampla, assim, de tratar dos serviços conexos em geral. Então, um acórdão que acabou, a gente vê muito, assim, um acórdão que acaba que não resolve, ele decide aquele caso e não resolve. Então, esse acórdão, eles foram a fundo, trataram especificamente dos serviços conexos em geral, que como eles seriam atividades meio, apesar de alguns serem essenciais, não afastariam. No contexto, então, do STJ, antes desse julgamento, o julgamento foi muito rápido. O processo chegou no STJ em 2010, em janeiro. Em junho, já foi selecionado pelo ministro Luiz Fux como representativo de controvérsia. O julgamento já se iniciou em abril de 2012. Em novembro de 2012, ele terminou o julgamento. Então, 2 anos de tramitação no STJ e 10 anos aí de tramitação do processo até então. Para o que a gente vê em alguns outros casos, pode até ser considerado rápido. Antes disso, o STJ já tinha decisões sobre o tema. Em 2008, já tinha sido editada a súmula 350, que afirmava que o ICMS não incidia sobre o serviço de habilitação, e aí falando especificamente sobre habilitação. E é engraçado que em 2009, ou seja, uns anos antes aí do julgamento, já tinham afetado um recurso para sistemática de recurso repetitivo para tratar dos serviços conexos. Foi julgado favoravelmente ao contribuinte e o julgamento acabou anulado por uma questão de ordem, de processual, de conhecimento do recurso. Imagina, você cria uma jurisprudência, fizeram um acordo, era um acordo até, vou arriscar dizer que melhor do que o que acabou sendo julgado, falava especificamente do convênio 69, era mais amplo, mas acabou sendo superado por esse. O relator acabou vencido e o Teori Zavascki que puxou divergência e fez um voto analisando cada serviço que levou ao resultado final. Aí, respondendo a sua pergunta, já levando a questão para o STF. O Estado do Rio entrou, então, com um recurso extraordinário. Em 2013, ele foi negado. Sobre o fundamento, usando um precedente do STF, de 2010, de que não haveria repercussão geral na questão da habilitação de telefonia celular. Então, em 2010, o STF tinha esse precedente de que não teria repercussão geral na habilitação de serviço da habilitação de telefonia celular. Em 2014, já como é de costume do STF, ele entendeu que havia repercussão geral, que a matéria era, sim, constitucional, e tem um julgado importante, o RE 572020, de relatoria para o acórdão do ministro Luiz Fux, também, trazendo que esses serviços preparatórios, tais como habilitação, instalação, disponibilidade, eles estariam, sim, no campo de incidência do ICMS. Em 2016, já levando um pouco mais à frente, o STF acabou firmando uma tese em sede de repercussão geral de que o ICMS incide, sim, sobre tarifa de assinatura básica mensal, ou seja, afastando a assinatura dos serviços conexos, dos serviços preparatórios, sob o entendimento de que a assinatura seria uma contraprestação do cliente à prestação do serviço de comunicação. Independente da questão de franquia ou não, a assinatura seria essa habilitação. Então, a gente tem um resultado, se estabilizou esse entendimento do STJ, desse processo que a gente analisou, de que não incide o ICMS sobre os serviços conexos, preparatórios. O STF
acabou decidindo sobre o tema, mas no mesmo sentido, não causou nenhum problema, nenhum constrangimento. A única coisa que o ICMS, que o STF fez foi separar a questão da assinatura. Olha, em relação à assinatura, incide o ICMS sobre porque seria uma contraprestação do contribuinte ao serviço de comunicação. Que bom, né? A melhor decisão veio, porque realmente não tem o menor sentido. Habilitação de celular, mudança de endereço. Não tem o menor sentido você considerar isso como integrando a relação de comunicação em si, sobre o qual incide o ICMS Telecom, né? Aliás, eu queria Exatamente. aproveitar e dizer o seguinte, pessoal. A gente tem várias lives, vocês sabem, a Tutoria Jurídica e o PJT estão fazendo constantemente. Hoje temos essa fantástica com a Júlia, que está arrasando aqui. Temos amanhã com o Gustavo da Gama, temos à noite também, amanhã, com o Rafael e com o Thiago Lemos, abordando questões profissionais. E se você quer estar sempre sabendo o que está rolando, vocês podem mandar para a gente, seja para o PJT, seja para a Tutoria Jurídica, o WhatsApp de vocês, porque a gente tem condições de informar vocês antecipadamente as lives, tá certo? Bom, Júlia, eu queria que você falasse agora para a gente o seguinte: como é que está essa situação hoje? Esses julgados resolveram o problema ou a gente tem questões que ficaram fora? Bom, nunca resolve tudo, né? O que acontece? E aí, pegando muito uma abordagem do PJT para os julgados que a gente analisa, para análise de jurisprudência. Entender o processo inteiro, o contexto histórico, repercussão econômica. Em relação ao contexto, como eu falei no início, tem que entender que em 98, esses eram os serviços, né, que trataram no processo, conta detalhada, troca de titularidade, troca de número, eram os serviços que eram disponibilizados aos clientes, aos usuários, pelas operadoras de telecomunicação. Mas isso foi mudando. Hoje em dia, tem muitos outros serviços diferentes. Eu trouxe aqui até alguns exemplos antigos e novos, mas que não estão no processo. Por exemplo, auxílio à lista, recarga programada, download de conteúdo, jogos, bloqueio de chamada, aqueles sons diferentes para chamada que você paga, os papéis de paredes animados, troca de área, diversos outros serviços. Então, o que acontece? Os estados, eles continuam a tributar os serviços acessórios. O julgamento não resolveu isso. Os contribuintes do setor continuam sofrendo as autuações, muitos deles entram com processos, mandados de segurança, para ver garantido o seu direito em relação ao acórdão de não se submeter a essas cobranças de ICMS sobre esses serviços conexos, e ainda que tenha o julgamento do STJ do repetitivo, e ainda que eles tenham um trânsito em julgado num processo próprio, falando, você nunca consegue abarcar toda a gama de serviços existentes. E aí, toda vez que vai vir uma autuação, o contribuinte vai ter que ir para o judiciário se defender e falar, olha, esse serviço aqui, ele não incide ICMS, porque por causa do julgamento do STJ, pelo STF, pelo meu trânsito em julgado aqui nesse estado, porque ainda tem isso, tem que entrar com um processo em cada estado. Não basta o imposto estadual, você vai ter que ir um ali em cada estado. E é um problema. Isso acaba criando um ambiente, né, não só de insegurança jurídica total para o contribuinte, como de desequilíbrio econômico. Porque uma parte você vai estar sofrendo tributação, a outra empresa não vai estar tributando um determinado serviço, então não funciona. E aí, assim, já para finalizar, eu trago um questionamento aqui, como forma mais de provocação, que eu não pretendo resolver nem responder isso aqui, tá bom, e num contexto econômico, como é que fica? Esses serviços mesmos, eles vão ficar fora do campo de incidência do ICMS ou de qualquer outro tributo? É justo isso? É correto que esses serviços não sofram tributação? Não deveria ser o caso de incidir o ISS? Eu já disse, eu não pretendo responder isso aqui, mas também não entendo que
a lei complementar do ISS, ela também não está tributando esses serviços. Inclusive, haveria aí um conflito entre os estados e municípios, um problema, a tributação municipal ela causa um problema, né, de competência, de onde deveria ser tributado. Na verdade, eu acho que a tributação municipal ela causaria ainda mais problemas, mas para as pessoas, assim, e aí falando um pouco de uma questão que a gente já falou aqui em várias lives, o Fábio tratou, inclusive, no julgamento do conceito de serviço para fins de ISS, do entendimento agora do STF de que tudo deveria estar abarcado por alguma tributação. Eu não sei, mas para mim fica claro, e para concluir, que não sendo comunicação propriamente dita, não tem como a gente entender pela incidência de ICMS. Por mais que as operadoras entendam, os estados entendam dessa forma, até que o judiciário mudasse de posicionamento, é uma questão simples de conceito. Não sendo comunicação, não pode incidir ICMS comunicação. Perfeito, Júlia. Acho que você colocou muito bem a questão, né? E a gente volta sempre à mesma discussão. A gente está num período aí de pandemia e tal. Antes da pandemia já tinha discussão da reforma tributária, agora ela se torna ainda mais relevante, até por uma questão de dar folga e possibilidade dessa recessão econômica pela qual vamos passar ser branda, é o que todos esperam, né? Que as medidas econômicas reflitam isso, e as medidas tributárias, por óbvio, também, porque a tributação impacta diretamente nas opções econômicas que fazemos no dia a dia. Mas eu acho que tem um ponto aqui bastante interessante, Júlia, que você colocou para reflexão, que é exatamente o seguinte: às vezes, o precedente não precisa abordar tudo, aliás, ele nem deve. É que nem a lei não vai poder abordar tudo, porque os serviços conexos eles vão evoluindo à medida que vai evoluindo a sociedade. Né? Você estava falando da tela colorida, agora a gente já tem celulares que são verdadeiros computadores na mão. Então, cada vez a gente vai tendo a tecnologia evoluindo, por óbvio, e a legislação tributária, se a gente for tentar, e os julgados também, se a gente for tentar adequar e querer que eles efetivamente abordem tudo o que a realidade trata, a gente não vai conseguir regular nada. Então, é importante que a interpretação ela seja feita e que a gente saiba trabalhar com conceitos indeterminados. Essa é uma dificuldade que eu vejo muito grande por parte dos entes fazendários, né? Eles têm essa dificuldade, ou seja, eles querem que tudo seja claramente mensurado, apontado, indicado. Isso não vai ser assim. Para isso que existem os conceitos indeterminados. Então, se a gente chega ao racional, que você perfeitamente colocou aqui, no sentido de que, ora, comunicação, ICMS só incide sobre serviços de comunicação. Então, se eu não tiver um emissor, um receptor e um canal que ligue os dois, e se a relação não envolve isso, não tem como tributar. Né? Pelo ICMS. Se a discussão vai ser posso tributar pelo ISS, aí é uma outra discussão, né? Que a priori também não envolveria, porque não estaria previsto na Lei Complementar 116, porque a gente faz uma interpretação de serviço vinculada à lei. Será que também não é hora da gente pensar, como o próprio colocou o Fábio naquela live com o Paulo Aires, de repensar esse conceito, né? Ou seja, ser tudo aquilo de serviço, e o próprio STF deu a entender isso, né? Que os serviços eles seriam tributados, seja utilidade, seja a própria prestação. Então, acho que a gente precisa melhorar o nosso modelo mental e, principalmente, os entes federados tentar se readequarem a isso e não buscar a oferição de receita a qualquer custo, né? Porque você acaba gerando... Veja, você falou, são 27 estados e a criatura ia ter que estar lá brigando com cada um dos 27. Imagina se isso passasse para municípios 5.100. Ou seja, é uma coisa de maluco, né? Ninguém consegue fazer mais nada aqui. Então, assim... Júlia, quero te agradecer profundamente pela presença aqui na live. Acho que você deu aula, arrebentou, Ernesto te elogiando, Fábio te elogiando, todo mundo te elogiando aqui. Então, te parabenizar por isso. Foi uma aula, sem dúvida, um prazer muito grande ter você. E eu queria te passar a palavra para você se despedir do pessoal aí. Micaela, muito obrigada pelo convite, de novo, pela oportunidade. Eu não consegui aqui ficar lendo, vi rapidamente alguns comentários, vi o pessoal aí elogiando, muito bom, obrigada, gente. Também agradecer de novo você, ao Fábio, Ernesto, que me ajudou a montar aqui também a apresentação no sábado, estava participando. E é isso, obrigada de novo. Qualquer dúvida, na próxima, estamos aí. Tá, joia. Bom, pessoal,
já sabendo que amanhã nós temos uma live no mesmo bate-canal e horário com o professor Gustavo da Gama, que está aqui também nos assistindo, um abraço para ele, e com o Marcos Catão, tá? À noite nós vamos ter uma live daquela nossa série profissional com o Thiago Lemos e com o Rafael dos Santos, vale a pena vocês acompanharem. Quem tem interesse em já ir se organizando com relação às lives que a gente tem para a semana, pode mandar o seu WhatsApp, seja na tutoria, seja no PJT, que a gente vai fazer uma relação e vai estar encaminhando para vocês essas informações, tá bom? Um beijo grande, pessoal. Essa live vai ficar gravada. Se você não conseguiu assistir desde o início, não deixe de rever depois e recomende aos amigos. Beijo grande, até a próxima. Tchau, Obrigada, beijão. Micaela. Tchau, tchau.